Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 337. Então, é o capítulo 10º, Gênese Orgânica. Então, nós ainda nos encontramos no tema formação primária dos seres vivos, que por vezes é um tema assim muito gostoso, né? É gostoso de se estudar. Então, na questão de número 7, Kardec assim, ele continua. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, isto é, pela combinação de uma certa quantidade dos princípios constituintes. Dos princípios constituintes. Assim, poderíamos comentar alguma coisa, mas vamos dar sequência. Assim, para formar a água, são necessárias uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, né, que é o H2O. Se duas partes de oxigênio forem combinadas com duas de hidrogênio, em vez de água, ter-se-á o deutóxido de hidrogênio, líquido corrosivo, esse líquido corrosivo, que vamos dizer assim, é o mesmo que o ácido muriático. Então, observa para você ver uma coisa. Para formar-se a água, é preciso de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Mas acontece que se você acrescenta mais uma parte, tornando-se duas, de oxigênio e duas de hidrogênio, obviamente, só pelo fato dessa uma parte acrescentada, você tem ali um ácido corrosivo, como descreve aqui Allan Kardec. Formado, no entanto, dos mesmos elementos que entram na composição da água, porém, noutra proporção. Então, é aquela questão. A química é tudo ou não? Se nós pararmos para analisar, tudo é química. Tudo. A roupa que você veste é química. Os talheres, os móveis. Aí você pode dizer assim, bom, mas os móveis
Vamos assim, de uma certa forma, dizer que sim também, porque lá no princípio genérico, foi preciso que as moléculas dos elementos dos quais nós já descrevemos aqui, que corresponde à tabela periódica da Terra, de acordo com a nossa evolução, foi preciso que lá, naquele princípio, aqueles elementos químicos dessem início à formação das árvores, das matas e de tudo aquilo que encontram-se na tabela do orgânico, porque você sabe que o orgânico corresponde às plantas também. As plantas, os animais, os homens. Então, o princípio orgânico é o mesmo. O princípio orgânico é o mesmo. Sabendo todos nós que cada princípio orgânico, cada elemento necessitou-se de uma temperatura, de um tempo adequado, correspondente. Tal, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza, olha só para você ver, tal, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza, a inumerável variedade deles resulta de um número pequeno de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Isso é fundamental. Aqui, vamos dizer assim, Kardec praticamente quis, com isso que ele descreveu aqui, que Kardec quis com isso dizer? Que tudo que nós sabemos, que nós temos conhecimento aqui na Terra, desde o princípio da Terra até a atualidade,
tudo que se encontra em todos os reinos. Mineral, vegetal, animal, hominal. Veja bem, físico e não espiritual. Físico. Todas as espécies de seres que existem na face da Terra. Tanto no microcosmo, quanto também no macrocosmo. As montanhas, os períodos geológicos, os períodos de incandescência, as sedimentações, as estratificações, todos os seres, plantas, animais. Você consegue entender? Temperatura, estações, enfim, tudo que existe no globo terrestre. Se resume praticamente na elaboração da tabela periódica, que é composta por 103 elementos químicos. Tudo. Agora pensa bem você. 103 elementos. Combinado um elemento com outro elemento. Gera-se as matas. Outro elemento com outro elemento dentro da tabela periódica. Gera-se os corpos orgânicos de todas as plantas que existem no mundo. Você consegue entender por esse lado? A minha cabeça vai a 1000 hora dessa. Eu adoro geologia, eu adoro astronomia. Mais um elemento, com mais 2, 3 elementos, temos aí todo o mundo orgânico microscópico. Mais um elemento com mais 2, 3, 4 elementos, temos aí todo o reino vegetal e também outros elementos na tabela periódica. Temos todo o reino animal, desde 1 a
átomo, desde uma célula, a todos os animais que nós conhecemos e desconhecemos na Terra. Os seres aquáticos e por aí em diante. Agora, para você ver, é o que Kardec está dizendo aqui, ó. Tal em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza, não somos nós que estamos dizendo isso, isso é Kardec que está dizendo. Tal em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza, isso, corpos gasosos, líquidos, sólidos e por aí em diante vai. A inumerável variedade deles resulta de um número pequeno de princípios elementares, combinados em proporções diferentes. Não está aí a tabela periódica dos elementos químicos? Kardec só está precisando, Kardec só faltou dizer, gente, a tabela periódica é responsável por tudo os elementos que se encontram na tabela periódica. Seria o mesmo, com todo respeito, seria o mesmo que dizer assim, olha só para você ver onde é que a cabeça do maluco aqui vai. Seria o mesmo que dizer assim, o ministro de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os arquitetos siderais, eles necessitaram apenas de 103 elementos contidos no fluido cósmico universal para elaborar tudo que nós conhecemos existente no globo terrestre. Apenas 103 elementos químicos. Agora, se são mais elementos, porque são hipóteses, não podemos afirmar categoricamente, mas os cientistas chegaram à conclusão, através das análises de 103 elementos na tabela periódica, se são mais, não importa. É preciso entender que a junção, a união de proporções adequadas, correspondente à necessidade, levou o ministro e os arquitetos siderais a formar o globo terrestre com tudo que hoje nós conhecemos.
É interessantíssimo isso. Saber que tudo que existe no globo terrestre é o resultado de 103 elementos químicos que, trabalhados no laboratório, que é a Terra, na hora certa, no momento certo, na temperatura adequada, mais frio, mais quente, vamos dizer, nos países correspondentes, deu origem a tudo que nós conhecemos. Agora, é interessante que esses elementos todos constituintes, eles deram origem a tudo que nós conhecemos em matéria de forma de expressão. Eles deram origem a tudo que nós conhecemos em matéria de orgânicos e inorgânicos. Mais uma vez, que se formou o orgânico e o inorgânico, esse princípio retorna ao fluido cósmico universal, à disposição de outros ministros de Deus e de outros arquitetos siderais. É o mesmo caso da água, H2O, uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, né? Eu acho que é isso mesmo aqui. São necessários uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. É isso aí. Então, uma vez formado, a água, usando uma parte e duas partes, se você busca depois de formado na água, você não encontra mais nem o hidrogênio e nem o oxigênio, porque ele retorna à origem de onde um dia foi extraído, que é o fluido cósmico universal. Agora, isso tratando-se do orgânico e do inorgânico, tratando-se de matéria física, tratando-se de organismos físicos e de não organismos vivos, porque existe uma diferença entre o organismo vivo e o organismo físico. O organismo vivo é aquele organismo que é aquele ser que já ocupa um organismo ou inorgânico ou orgânico. Luiz, mas não existe seres que habitam os organismos inorgânicos.
só os orgânicos? Assim pensa aqueles que se dizem conhecedores. Mas é preciso tomar bastante cuidado com essas afirmações deles, porque existe tanta coisa que nós desconhecemos que nós temos que agir igual Kardec, deixar na hipótese, para que o tempo, a evolução, de certa forma, possa solucionar esses meros e insignificantes probleminhas. Vamos para o próximo vídeo, dando sequência no mesmo assunto.